Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje, dia 29 de 8 de 2024, vamos iniciar nossa aula de número 11. Eu encaminhei para vocês, provavelmente deve ter entrado aí na sala agora a apostila, né? Uma outra apostila, aquela a gente concluiu. A gente vai começar uma outra hoje, apostila número 2. Já está disponível na sala de aula do dia 29, a sala de aula número 11, lá no Classroom. Mas não precisem preocupar, vocês vão precisar dela após a aula para vocês responder a atividade. A atividade é bem simples também. Boa noite, David, seja bem-vindo. Boa noite, professor. Desculpe o atraso, estava jantando, perdi o horário aqui. Tranquilo, meu amigo. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar de um tema bastante importante. 13º de salário. Muito bom, né? Quando a gente fala em 13º de salário. Quando a gente já pensa no 13º de salário, muitas pessoas já começam a fazer compromisso, né? Eu vou fazer um compromisso com o meu 13º de salário. Pessoal, o 13º de salário, ele é muito bom, né? Ele vem em momentos muito bons. Só que se a gente pensar assim, não, se eu tenho 13º de salário, eu posso fazer um investimento com esse dinheiro. Não é trocar o celular, não é trocar a televisão, não é trocar o armário, não é trocar o guarda-roupa, né? Não, vou fazer um investimento com esse dinheiro, né? Já que é um dinheiro extra que vai entrar na minha conta. Boa parte das pessoas não pensa assim, né, em fazer investimento. Boa noite, Letícia, seja bem-vinda. Mas é muito importante fazer investimento. Boa noite, professor. Boa noite. Alguém aqui já fez investimento com o 13º salário? Professor, fiz um investimento, deu muito certo, trouxe um retorno satisfatório. Alguém já fez? Alguém já trocou o celular com o 13º salário? Só viajei com 10º até hoje. Não fiz investimento. Na verdade, foi investimento, né? Foi Mas, investimento. Exatamente. Você viajou, você investiu. pois é. E quando você faz o investimento antes mesmo de pegar o dinheiro? Meu Deus. A Letícia fez a habilitação dela, tirou a habilitação. Muito bom, muito bom. Fez o investimento, né? Imaginou, a habilitação é para a vida toda. Então é um investimento bacana. Qual investimento que você fez, Valéria? Eu quis dizer assim, que eu gasto antes mesmo de pegar. Ah, cartão de crédito. Contas, totalmente errado. É verdade. Seria o oposto, né? Você poderia estar pegando esse dinheiro para aliviar o seu bolso, as suas contas. Porque o que acontece? O brasileiro, ele é assim, ele trabalha, aí ele vai comprando as coisas ali ao longo do mês. Quando ele recebe o salário, ele paga as contas e sobra R$ 10. Né? Um brasileiro funciona mais ou menos dessa forma. Não vou generalizar, mas praticamente aí uns 70% dos brasileiros trabalham assim. Trabalha o mês todo e vai trabalhando, vai comprando um perfume, um batom, uma blusa, uma calça, bombom, pirulito, balinha e assim por diante. E aí quando chega no final do mês ele fala, não, vou pagar João, Maria, o Beto, a Maria Joaquina e por aí vai. Quando chega no final do dia sobra R$ 10. Marilza, pode falar. Na verdade, a gente gasta até para trabalhar, né? Você Verdade. gasta com roupa, gasta com calçado, gasta com não sei o quê. Você acaba gastando uma boa parte do seu salário no próprio trabalho. É verdade, não tem como, né? A gente tem que fazer investimento.
tem como trabalhar de qualquer jeito, né? Por isso que é bom o uniforme, a empresa que oferece uniforme, porque aí fica mais barato pra gente, né? Eu mesmo, ó, camisetona aqui do Cotec. Então, Verdade. fica barato pra mim, né? Porque eu tenho as camisetas. A Cristiane disse que fez uma amortização no financiamento da casa dela. Muito bem, Cristiane, um bom investimento. Muito bom, parabéns. Casa própria, né, gente, é investimento. Eu costumo dizer o seguinte, que a primeira coisa que nós deveríamos pensar era na casa própria. Porque, professor, mas o investimento em uma casa é muito alto e eu pago o aluguel, para mim fica melhor. Tá, aí você fala assim, eu vou investir 250 mil numa casa, né, dependendo da cidade, 180 mil. Eu vou investir um dinheiro desse em uma casa, eu prefiro pagar aluguel. Beleza, né? Hoje você ganha um salário bom, né? Tem pessoas que é assalariada e ganha 10 mil por mês. Só que ele esquece que quando ele aposentar, o teto da aposentadoria dele vai ser 5.900, se eu não me engano, 5.900 eu acho, o teto de aposentadoria. E aí o salário lá que ele ganhava 10 mil, 11 mil, 15 mil, 30 mil, né? Vai voltar para os 5.900. Será que ele vai conseguir sobreviver com esse salário pagando aluguel? De repente só o aluguel é 5 mil, né? Tem pessoas que pagam isso. Então, fica muito difícil na velhice sobreviver sem ter uma casa, sem ter um lugar para reclinar a cabeça. Então, casa é um bom investimento, né? Tem gente que diz que não, porque você vai ficar com o dinheiro parado, mas eu nunca vi essa dificuldade. Eu sempre que tenho condição de comprar casa, eu compro, né? De vez em quando eu compro, de vez em quando eu vendo, né? E é assim. E dá para ganhar até um dinheiro, né? Comprando e vendendo. E o que acontece? Casa valoriza, né? Além de você não pagar o aluguel, você está ganhando na valorização do imóvel. Então, é muito importante, é um bom investimento. Quando a gente pensa, né, nesse dinheirinho, né, o que a gente poderia fazer? Muitas pessoas que estão trabalhando no vermelho, né, às vezes está aí trabalhando no vermelho há tanto tempo, paga conta, aí depois faz conta, paga conta, chega no final do mês não sobra nada. Então, final de ano você vai receber aí o seu 13º salário. Geralmente a maioria das empresas paga em novembro e dezembro. Aproveite esse dinheiro para sair do vermelho. Paga todas as suas contas, né? E sai do vermelho. Quando chegar no mês ali de dezembro, você vai receber seu salário e seu salário não vai estar comprometido com dívida. Você pode começar a administrar a sua vida financeira melhor a partir desse momento. Então é uma oportunidade para começar o ano no azul e administrando um pouco melhor as suas finanças. Porque cá para nós, gente, né? Trabalhar no vermelho não funciona. Isso é muito ruim. Imagina se você está trabalhando no vermelho e você ficar doente. Aí você precisa comprar medicamentos, né? E aí você vai ficar numa situação muito complicada, porque você já está devendo o seu salário. E aí tem que comprar remédio. Aí você vai dever o dinheiro que você não tem. Ou seja, vai virar uma bola de neve. E eu acredito que muitos de vocês já passaram por isso. E é muito ruim. Eu acredito que é muito ruim. Eu nunca passei por isso. Porque eu sou muito precavido. Eu não compro nada fiado. Nada. Zero. Zero fiado. Não compro nem uma balinha fiada. Tudo que eu compro é no dinheiro. Se eu não tenho dinheiro para comprar, eu espero um pouco, né? Um pouco de tempo para comprar. Mas geralmente eu sou muito precavido com as coisas, principalmente questão de saúde. A gente não pode ficar despreparado, desaprevenido ou sem nem um centavo. A gente tem que ter um dinheirinho guardado ali para uma situação de emergência. Então eu sempre me esforcei muito para ter esse dinheiro guardado, né, para questão de emergência. Então nunca precisei comprar nem remédio fiado. E isso é muito bom. A gente leva uma vida tranquila. Você deita a cabeça no travesseiro e você dorme. Aí você talvez vai dizer, eu não tenho dinheiro, não tenho muito dinheiro, eu tenho R$ 500 guardado, mas eu não estou devendo nada. Então eu estou muito bem, não devo nada e tenho R$ 500. Né? Se eu precisar de um medicamento ali com urgência, eu vou ter condição de comprar esse medicamento. E aí, dependendo da sua condição financeira, você vai ter 2 mil, 10 mil, 15 mil, até uns 30 mil ali guardado
né, de boa. Não, se eu precisar de um dinheiro, eu tenho aonde eu me apegar. Bom, vamos falar de 13º salário. Estou falando aqui de investimento, né? Mas é muito importante porque 13º salário é um dinheirinho extra que dá para você dar uma equilibrada na sua vida financeira aí, caso você queira. Bom, vamos lá. Eu vou fazer a apresentação aqui da minha tela. A questão da média de vocês, pessoal, todos os alunos que fizeram as atividades e fez a avaliação, ficou com a média N1. O que significa isso? Média N1 é uma média que vai de 9 a 10. Tá? Então, entre 9 e 10. A gente não lança nota. Então, vocês não têm notas, vocês têm média. Então, nós temos N1, N2 e N3. Os alunos que não fizeram as atividades, não participaram das aulas, fica com N3, ou seja, já estão reprovados. Os alunos que participam das aulas, mas não ficou devendo atividade, fica com N2. Os alunos que participou das aulas, fez as atividades e fez a avaliação, todos ficaram com N3, tá bom? Que é a média top ali do sistema. Eu não vou falar aqui para não ficar ruim assim, falar de todo mundo, né? Às vezes um fica com vergonha, o outro não fica, então... Mas tenham consciência disso. Se você fez as atividades e fez a avaliação, você ficou com N1, tá bom? Elisângela, ficou com alguma dúvida? Eu perdi as 2 primeiras aulas porque eu confundi a data de início. Eu poderia fazer as atividades, falar ou não? Pode, deve, né? Seria até bom se você fizer. Na verdade, a primeira aula não teve atividade. A gente teve atividade a partir da segunda aula. Ah, tá. Não, então eu vou fazer. Eu fiquei na dúvida se poderia ou não. Não, pode sim, com certeza. Então, tá. Mas alguém tem alguma dúvida? Professor, eu queria saber de mim. Então, Eliane, Como foi? você teve algumas dificuldades, né, por conta do seu aparelho do celular, não foi isso? Você me falou hoje? Ou não? Você não estava conseguindo era encontrar as atividades? Explica aí que é muita gente na minha cabeça aqui e às vezes eu não me lembro do... Eu não estava conseguindo entrar para me fazer a atividade, mas depois o senhor mandou, aí eu consegui fazer. Então, Mas eu queria saber assim, se eu conseguir fazer a meta, né? não, Certa. você conseguiu. Você não foi com N1, Conseguiu. né, por conta das atividades que ficou ali pendente, mas você foi com N2. É uma média entre 8 e 9. Ah, Tá bom? entendi. Mas você, tranquilo, você foi. Não precisa... Todos vocês que participam das aulas e que fez atividade, que justificaram, ninguém reprovou. Todos foram na média. N2 e N1, tá bom? Então, fiquem tranquilos. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês e a gente vai falar um pouquinho sobre 13º salário. É muito bom, né? 13º salário é uma maravilha. Alguém mais tem alguma dúvida? Bom, vamos falar aqui um pouquinho sobre 13º salário, né? Nessa aula vamos abordar o conceito de 13º salário, quando deve ser pago, qual o percentual para o pagamento. Bom, pessoal, a partir do momento que a pessoa entra numa empresa, 16 dias depois, ele já tem o direito ao benefício, né? O 13º salário. Ele não tem o direito na integralidade. Então, esse direito ele vai acontecendo ao longo do ano. Se você tem 10 meses, você tem direito a 10 meses. Aí, no caso, a gente faz um valor proporcional aos 10 meses. Então, você não recebe o valor completo como seria se você tivesse trabalhado os 12 meses. Então, você vai receber proporcional. Então, todo trabalhador tem um direito ao 13º salário.
porém ele recebe proporcional à quantidade de meses trabalhado, certo? 13º salário corresponde ao benefício de uma remuneração anual a mais para o colaborador. Então, é uma remuneração a mais, é um benefício a mais que o trabalhador tem, sempre proporcionalmente aos meses trabalhados, respectivamente. É respectiva ao ano, razão 1 a 12 por mês em fração superior a 14 dias. Então, tem que ser superior a 14 dias. Se você trabalhou 13 dias, você não tem direito naquele mês. 14 dias não tem direito. 15 dias você já tem o direito. Então, a partir de 14 dias, superior a 14 dias, você tem o direito de FGTS naquele mês. 13º salário. Desculpa, estou falando, misturando uma coisa com a outra. Tem direito ao 13º salário. Este benefício deverá ser pago em 2 parcelas. Pode acontecer em janeiro e dezembro, ou março e dezembro, depende aí da empresa, né, como que ela deve pagar. Existem algumas empresas que vai pagar ele aí no mês de março e dezembro, outros vai pagar novembro e dezembro. 2 parcelas, sendo basicamente 50% entre os meses de janeiro e novembro. Nisso quer dizer, não tem necessariamente que ser no mês de janeiro, ou a última parcela sempre será no mês de dezembro, mas a primeira parcela pode ser de janeiro a dezembro, certo? Aí depende muito aí do que a empresa deseja fazer. Podendo coincidir com as férias, isso se solicitado até o mês de janeiro de cada ano e o restante dos 50% até o dia 20 de dezembro de cada ano. Então, o restante, dos 50% será pago no dia 20 de dezembro. A primeira parcela você vai receber exatamente a metade do que você ganha do seu salário. Se você ganha lá R$2.000 de salário, então a primeira parcela você recebe R$1.000. A segunda parcela vai ser um pouco menor. Por que um pouco menor? Porque vai reincidir sobre essa parcela o INSS, que vai ser descontado. E se a pessoa ganhar um salário aí acima dos R$3.000, também o imposto de renda. Então tem que estar atento a esses detalhes. Por isso que a segunda parcela é menor que a primeira parcela, certo? Vamos aqui um pouco mais. O valor deste benefício corresponde à remuneração devida ao mês de dezembro, devendo ser integrado ao valor das verbas pagas referentes às horas extras adicionais e outras. A parcela final sobre incidência sobre previdência e fiscal. Previdenciário e fiscal. O mesmo corresponde no caso de rescisão contratual. O que acontece? Tem pessoas que não têm um salário fixo, tá? O salário dele oscila muito, às vezes um mês ele ganha mais, outro mês ele ganha menos. Tem funcionário que é comissionado, outro funcionário tem aí as horas extras. Então, por esse motivo, tem que fazer um cálculo. A gente vai somar todos os meses do ano e vai dividir por 12. Aí a gente vai ter um valor referencial. Então, é dessa forma que a gente faz. E aí esse valor será o valor da parcela paga aí do 13º salário. E aí é onde também que a segunda parcela sempre vai sofrer uma influência muito grande, porque ela vai sofrer a influência da contribuição ali do INSS, e vai sofrer influência também por conta dos valores, né, quando o salário oscila muito. Né? Às vezes o salário é 2.000, 3.000, 2.500, 2.800. Então, é a segunda parcela que vai sofrer todas essas influências, né? Isso quando recebe janeiro e dezembro. Quando a pessoa recebe novembro e dezembro, já não gera um impacto tão grande, porque em novembro, quando for pagar a primeira parcela, o colaborador, a empresa, ela já vai saber quanto o funcionário ganhou de janeiro a novembro. Então, ela vai somar de janeiro a novembro, vai dividir por 11 e ela vai ter um valor real ali mais ou menos do salário desse trabalhador. E aí a diferença que vai dar lá em dezembro vai ser muito irrelevante. Aí vai ter só a questão dos descontos, né, do INSS, e se o salário for acima ali dos R$3.000, o imposto de renda. Primeira parcela. Você já sabe que a primeira parcela funciona como uma espécie de adiantamento do 13º salário. Nós já acabamos de falar sobre esse tema.
Com ela não tem nenhum desconto, ou seja, pega o salário, divide no meio, paga a metade, certo? Então a primeira parcela sempre será maior que a segunda. Isso naqueles colaboradores que têm um salário fixo. Pessoas que têm um salário que oscila muito para cima e para baixo, aí pode ser que a segunda parcela seja maior que a da primeira. Porque, por exemplo, se for um cara que trabalha como vendedor, né, e ali no final do ano, no cálculo do salário dele durante todo o ano, aumentou um valor ali bem expressivo de vendas, então provavelmente a segunda parcela será maior que a primeira, mesmo com incidência ali dos descontos de INSS e do imposto de renda, tá bom? Então pode ter essas influências. Tem a questão da alíquota também, né? Tem um determinado, até R$ 1.700 é uma alíquota, quando vai subindo o salário, a alíquota é diferente. Eu não vou entrar muito nessa questão, né? Porque senão a gente teria que ter um espaço de tempo aí bem maior, então vamos falar aqui do valor bruto, né? E provavelmente vocês aprenderão um pouco mais à frente sobre essa alíquota aí. O cálculo é bastante simples, basta pegar o valor do salário bruto, dividir por 12, que é a quantidade de meses por ano. A partir desse resultado é necessário multiplicar pela quantidade de meses trabalhados durante aquele ano. Suponhamos que o seu salário seja de R$ 1.400, você tenha trabalhado 9 meses. Aqui nós vamos fazer um cálculo proporcional. Não, a pessoa não vai receber o valor completo, né, o 13º do salário, porque ele trabalhou só 9 meses. Então ele vai receber proporcional. Então é referente a 9 meses. Nesse caso fica da seguinte forma: R$ 1.400 dividido por 12, que é a quantidade de meses do ano, né, que daria 116,66. Isso por mês. Então calculado por mês. Então, se o salário dele é de 1.400, então daria 1.016,66 centavos por mês de 13º salário, certo? Se a gente pegar esse valor durante 9 meses, a gente vai ter a quantia de R$ 1.049,94 centavos. Então, é os 116,66 centavos vezes 9. Por que vezes 9? Porque foi 9 meses, né, de trabalho. Se fosse 7 meses, a gente calcularia vezes 7. Se fosse 6, vezes 6. Se fosse 5, vezes 5, certo? Então, valor do salário dividido por 12. A gente vai encontrar o valor mensal que a pessoa receberia do seu 13º salário. Aí o valor mensal você vai multiplicar pela quantidade de meses trabalhados. Se foi 12 meses, automaticamente seria 1.400. Se foi 10 meses, a gente multiplica por 10, né, que daria uma faixa aqui de 1.116. Se fosse, aí a gente vai multiplicar pelo valor, né, que o trabalhador tem ali a receber. Isso no caso proporcional. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Tá tranquilo sobre o cálculo aqui? Vocês compreenderam bem? Ou alguma dúvida? Bem fácil, né? Aí a questão do INSS, tem as alíquotas lá, certinho. Depois eu vou até mostrar aqui uma tabelinha com a alíquota, mas é umas 3 faixa etária de valores, que aí você vai somar, né, vai subtrair desse valor, o valor do INSS, e o restante o trabalhador vai receber. Aqueles que têm o imposto de renda também vai subtrair. Existem alguns blogs, alguns sites que calculam isso daqui automaticamente. O sistema também vai calcular isso aqui automaticamente. Então, uma empresa, as empresas maiores, né, que tem aí 1.000, 2.000 funcionários, elas têm um sistema. O próprio sistema vai fazer esse cálculo de forma automática. Então, toda vez que um colaborador é lançado no sistema, o sistema já sabe o dia que ele entrou, né? Aí o sistema já vai contando a partir do dia que ele entrou quantos meses de trabalho, e o próprio sistema já vai fazendo os cálculos, né, de FGTS, os cálculos de 13º de salário, os cálculos ali de INSS a ser restituído para o órgão do INSS,
Então, assim, tudo vai sendo calculado de forma automática. Então, a gente não precisa quebrar a cabeça. Mas é importante saber a forma de fazer. Aqui nós temos, né, a quantidade de R$ 1.049,94 é o valor bruto que você vai receber 13º salário. No entanto, há elementos que influenciam o cálculo, são eles: adicional noturno, horas extras, comissões, adicional de salubridade, faltas injustificadas. Então, essas opções, né, ou esses elementos, vão fazer aí com que o seu 13º do salário seja maior ou menor, certo? Então, existem essas influências. Como eu disse a vocês, vai lá uma pessoa que tem um adicional noturno, então vai ser um pouco maior, né? Hora extra, vai que a pessoa está fazendo ali uma hora, 40 minutos, 50 minutos de hora extra todo dia que ele não fazia anteriormente. Então, no final das contas, vai melhorar bastante o 13º salário dele. Comissões, eu disse para vocês a questão das comissões, né? Por isso que eu disse que pode ser aquela empresa que paga a primeira parcela em janeiro e a segunda parcela em dezembro, vai ter uma influência muito grande por conta das comissões. Pode ser que a segunda parcela seja maior que a primeira, exatamente por conta das comissões que vão. Ainda mais se o vendedor ali teve um bom ano de venda, vendeu bastante, então a segunda parcela vai ser melhor que a primeira, né, e vai vir aí bem mais recheado. Os que recebem salário fixo não muda nada, vai ser praticamente a mesma coisa no final do ano. O 13º é pago de acordo com o tempo de serviço exercido durante o ano, ou seja, ele pode ser pago de forma integral, né, que seria na sua totalidade, isso quando o colaborador trabalhou de janeiro a dezembro, ou proporcional. Proporcional é quando o trabalhador não executou a sua função durante todo o ano. Ele trabalhou 6 meses. Ah, professor, ele trabalhou 6 meses e 13 dias. Ele vai receber 6 meses. Ah, professor, ele trabalhou 6 meses e 15 dias. Ele vai receber de 7 meses, certo? Então, o referencial é 14 dias. Além disso, ele também pode ser pago em parcela única ou em 2 parcelas. Então, a empresa pode decidir pagar isso em parcela única em dezembro, né? Ou ela pode pagar em 2 parcelas. Geralmente, eles pagam em 2 parcelas. Né? Dificilmente, raramente, uma empresa vai pagar de uma vez só. Todas as empresas que eu trabalhei, particularmente, todas elas pagavam em 2 parcelas. Sendo que a segunda parcela, né, ou a segunda parte que receberá os descontos dos encargos. Ou seja, é aquilo que eu expliquei para vocês. A primeira parcela, a gente pega o salário bruto, divide por 2 e paga a primeira parcela, tá? A metade do salário. A segunda parcela, a gente vai descontar o INSS e o imposto de renda, caso seja salário acima dos R$ 3.000, vai incidir imposto de renda. Então, que fique bem claro isso. Segundo a lei, número 4.090, do artigo 1º, parágrafo 2º, o mês que o trabalhador exerceu sua atividade por 15 dias ou mais deve ser contabilizado como mês completo. Então, até 14 dias não entra. Aí vai ser contabilizado a partir de 15 dias, tá? Segunda parcela pode ser um desafio para o RH. Por quê? Aí vai ter aquela questão dos salários proporcionais, vai ter aquela questão, se o colaborador é um vendedor e tem aquela questão das comissões de venda, vai ter que estar atento para essas questões. Né? Se ele teve muita hora extra, a gente tem que estar atento, então vai ter que calcular isso com muita atenção para o trabalhador não ficar prejudicado. Por isso que a segunda parcela é sempre mais complexa do que a primeira, certo? Então tem que ter muita atenção nessa segunda parcela.
Aí vem a questão do pagamento proporcional, né? O pagamento proporcional é aquilo que eu disse a vocês, né? A gente vai pagar o colaborador proporcional à quantidade de meses trabalhado. Aí nós temos até um exemplo aqui, né? Funciona assim: o RH deve verificar os meses de trabalho do colaborador completou no ano, inclui o aviso prévio em caso de rescisão. Logo depois é necessário dividir o valor total bruto por 12 e multiplicar pelo tempo de trabalho. Então o colaborador tem um salário igual a 1.045. Se trabalhou por 8 meses, por exemplo, o cálculo é esse: 1.045 dividido por 12, que seria um valor aqui de 87,08 centavos por mês. Aqui no caso ele trabalhou 8 meses, né? E daria uma faixa de 696,64 centavos. Esse seria o valor proporcional aos 8 meses de trabalho. É bem simples, né? Não é nada assim complicado, é bem tranquilo. Essa conta também funciona para os casos de suspensão de contrato de trabalho. E se de um colaborador que foi suspenso por 2 meses, mas o funcionário já voltou às funções, o valor do 13º considera o período de 10 meses. Bom, nesse capítulo nós aprendemos o conceito de 13º salário. Quem tem o direito, o percentual para o pagamento. Conhecemos também as incidências de 13º salário. E aqui nós temos uma atividade de aprendizagem. Calcule como seria o valor bruto. Por que eu coloquei o valor bruto? Porque não vai incidir no caso aqui, não vai incidir o INSS nem a Receita, né, Federal, no caso do imposto de renda. Não vai incidir INSS nem imposto de renda. Por que eu não coloquei? Por conta das alíquotas. Para a gente entrar nessa questão, a gente teria que passar também um estudo sobre as alíquotas aí. Porque até quem ganha X salário, por exemplo, até quem ganha 1.700, se eu não me engano, é 7,5%. Depois, aí vai aumentando. Para quem ganha mais, né, a alíquota aumenta. Aí eu não calculei exatamente por conta disso, né? Tem a questão do desconto do INSS, que funciona essa questão das alíquotas. Aí aqui calcule como seria o valor bruto do 13º salário de um colaborador que trabalhou 11 meses completos na empresa com um salário de R$ 2.200. Aí vocês têm alguns exemplos aqui em cima, né? Essa é a atividade de hoje que eu vou deixar para vocês. Vocês já têm alguns exemplos aqui como fazer essa conta. E essa atividade já está disponível para vocês lá no Classroom, tá? Caso vocês tenham alguma dúvida, eu estou à disposição. Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Ficou tudo bem? Ficou bem esclarecido? Tranquilo, professor. É bem tranquilo, né? Tranquilo, professor. Bem tranquilo. Existem alguns blogs, como eu disse a vocês, que faz esse cálculo automático. Então você lança os valores lá de salário, tudo bonitinho, e ele faz o cálculo para você. Aqui nós aprendemos também que é uma coisa bem simples, não tem nada assim de muito difícil, não. É bem tranquilo essa questão desse 13º salário. Bom, pessoal, então a atividade já está disponível para vocês lá no Classroom. Vocês têm alguma dúvida mais? Está tranquilo? Podemos passar para o próximo passo das atividades? Não, tá tranquilo. Sim. Pessoal, Tô então, tranquilo. maravilha. Pessoal, eu quero agradecer vocês, parabenizar vocês aí pela Então, no avaliação. caso, vai fazer o cálculo, né? Isso, é só para fazer o cálculo mesmo. É bem tranquilo. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aqui que eu ajudo vocês. Quero agradecer vocês, Tá né, bom. pelo comprometimento de vocês. Agradecer vocês fizeram lá a avaliação, eu estava observando, né, ficou parabéns, muito bem
muito bem feita a questão das atividades de vocês lá, as respostas foram coerentes. Parabéns a todos vocês. E vamos ficar firme aí até o final do curso, né? Já passamos a primeira fase, já estamos entrando aí na segunda fase e desejo sucesso a vocês. Um forte abraço, vamos fazer a atividade, amanhã a gente volta. A Flávia levantou a mãozinha, deseja falar alguma coisa? Foi engano aqui, professor. Tranquilo, isso acontece com os melhores alunos. Um abraço, pessoal. Boa noite, bom descanso para vocês e façam lá a atividade para a gente concluir nossa aula, combinado? Falou. Boa Combinado, noite a todos. professor. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal da sala. Até Boa amanhã. noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite a todos.